Olá, espaçonauta! Vamos para a Lua! Gente, a Lua nunca esteve tão próxima. E não, eu não estou falando daquele momento em que você olha para o céu ali e vê a Lua gigante no horizonte e pensa, hoje já está perto mesmo, né? Isso é efeito óptico, tá? É ilusão de ótica. É lindo, só que é um efeito óptico. Eu estou falando de uma coisa que é muito maior. A NASA acaba de divulgar uma grande atualização sobre os próximos passos para transformar a Lua em algo que a humanidade nunca teve antes, um posto avançado permanente fora da Terra. Não estamos mais falando apenas de ir até lá, fincar uma bandeira, tirar uma foto histórica e voltar correndo antes que o oxigênio acabe. Agora o plano é outro: ir e ficar. E para isso, a NASA apresentou detalhes sobre novos módulos de pouso, veículos exploradores, missões robóticas, instrumentos científicos, drones saltadores e uma arquitetura inteira para começar a construir a chamada Moonbase, a base lunar. Essa base será pensada principalmente para a região do Polo Sul lunar, uma das áreas mais cobiçadas de todo o sistema solar na atualidade. E tem mais, a NASA também confirmou a data em que vai revelar a tripulação da Artemis 3. Você estava curioso? Pois é, a gente vai saber quem vai tripular a Artemis 3, que é uma das missões mais aguardadas aí da nova era lunar. O anúncio vai ser feito em um evento ao vivo no Johnson Space Center, no Texas. Então, gente, nesse vídeo nós vamos entender por que a NASA quer uma base no Polo Sul da Lua, quais são as primeiras missões robóticas dessa nova fase, quais empresas estão construindo os rovers lunares, por que a mobilidade na Lua é tão importante, como os módulos de pouso comerciais entram nessa história e o que esperar do anúncio da tripulação da Artemis 3. Porque, meus amigos, a corrida lunar voltou. Só que agora ela tem Wi-Fi, inteligência artificial, empresas privadas, rovers autônomos e provavelmente muita poeira grudada nisso tudo aí. Ou seja, é bacana demais a coisa, viu? E se você quer acompanhar essa corrida de perto, já sabe, aqui é o canal das missões lunares. Então já se inscreve aqui no Nerd aos 50, clica no sininho. Eu leio e respondo todos os comentários que são feitos aqui no canal. Então, gente, vamos construir essa comunidade astronômica juntos. A NASA realizou um evento na sede em Washington e o administrador Jared Isaacman, durante esse evento, definiu a Moonbase como o primeiro grande posto avançado da humanidade em outro mundo. Essa frase pode parecer marketing espacial e um pouco é mesmo, porque a NASA também sabe vender sonho. Mas ela resume uma mudança profunda. Durante o programa Apollo, a Lua era o destino final, a reta de chegada. O grande objetivo era chegar lá, era um bate-volta, na verdade. No programa Artemis, a Lua passa a ser também uma plataforma. Uma plataforma para ciência, tecnologia, economia espacial e, principalmente, preparação para Marte. A lógica é simples. Antes de tentar viver em Marte, que fica dezenas ou centenas de milhões de quilômetros ou bilhões de quilômetros, é melhor aprender a sobreviver em um lugar que está logo ali, a cerca de 384 mil quilômetros. Ô, gente, é logo ali em termos espaciais, é claro, né? 384 mil quilômetros para o espaço, a coisa é pertinho de verdade, né? Só que se você esquecer a chave na Lua, não tem jeito de pedir um Uber Moon para buscar para você não, viu? Olha só, a região escolhida para esse esforço aí é o Polo Sul lunar. Mas por que, Ned, justamente no Polo Sul? Primeiro, existe a possibilidade de ter gelo de água preso em crateras que nunca recebem a luz do Sol, são chamadas crateras permanentemente sombreadas. Então, essas crateras podem funcionar como freezers naturais, que conservam o gelo que está lá desde bilhões de anos atrás. Esse gelo, gente, ele é extremamente valioso. Ele pode ser usado para produzir água potável, oxigênio para respiração e até combustível, se você quebrar ali a molécula de água em hidrogênio e oxigênio.
O processo aí que faz isso a gente chama de eletrólise, é uma técnica química que usa eletricidade e quebra essas moléculas. Algumas áreas aí próximas ao Polo Sul recebem iluminação solar por períodos mais longos do que outras regiões da Lua. E isso é importante na questão de gerar energia com painéis solares. Terceiro, o Polo Sul é cientificamente fascinante. Ele guarda registros antigos da história do sistema solar, preservados ali no regolito lunar. Regolito, vocês já sabem que é aquela camada de poeira e fragmentos de rocha e material solto que cobre ali toda a superfície da Lua. Mas existe um detalhe, gente. Essa região, ela também é extremamente desafiadora. O terreno é irregular, tem mais crateras, encostas, sombras profundas e temperaturas absurdamente extremas. Em algumas áreas do Polo Sul, gente, a temperatura pode cair para valores próximos a menos 200 graus Celsius. Ou seja, a NASA quer montar uma base em um lugar com gelo, energia solar, ciência de ponta e uma capacidade impressionante de destruir equipamentos caros, porque lá tudo é extremo, né? Perfeito para tirar a sono dos engenheiros. Né? Depois que começar isso aí, os engenheiros da NASA não dormem mais não. A ideia central da Moonbase é que seja construída uma estrutura em etapas. Primeiro vem as missões robóticas, depois os veículos de transporte de carga. Em seguida, cargas maiores, sistemas de energia, comunicações, instrumentos científicos e, finalmente, as missões humanas mais complexas. Cada missão serve como um teste. Cada pouso ensina alguma coisa. Cada erro evita uma tragédia no futuro. E cada quilograma entregue na Lua aproxima a humanidade de uma presença permanente fora da Terra. E se você, como eu, quer ver as crateras e o relevo lunar com os próprios olhos, não dá para usar um equipamento qualquer, gente, tá? Passa lá no nosso parceiro, a Photon Astro, né? A maior loja de astronomia do Brasil. Lá tem telescópios, oculares, filtros e coisas de alta qualidade, tá? Então na descrição desse vídeo aqui, eu já deixei os links para vocês, com recomendação de 4 telescópios aí, para quem quer iniciar na astronomia, e também o link da loja Photon Astro. Para comprar lá é só usar esse cupom de desconto que está aparecendo na tela aí, o Nerd aos 50, tudo junto, que aí vocês ganham o desconto da parceria com o canal. Beleza? A NASA, gente, anunciou as primeiras missões que vão dar início a essa fase de construção e aprendizado da Moonbase. Essas missões não são todas tripuladas. Na verdade, a maioria dos primeiros passos será feito por missões robóticas, módulos de pouso e cargas científicas. Isso é importante porque antes de mandar astronautas para uma região tão perigosa, a NASA precisa entender o terreno, testar tecnologias e verificar como os equipamentos se comportam no ambiente lunar real. Vamos começar aí pela primeira fase, a Moonbase 1. A Moonbase 1 tem lançamento previsto para o segundo semestre de 2026. Começa agora. E ela vai utilizar o módulo de pouso Blue Moon Mark I Endurance, da Blue Origin. Inclusive, nós fizemos um vídeo, lembra disso? Você já assistiu esse vídeo aqui? Tá aqui, ó, num card para vocês aí. Então, se você não viu, dá uma olhada lá para você entender tudo sobre a Blue Moon MK1 ou Endurance, que vai ser lançada já no segundo semestre desse ano. Esse módulo, gente, ele vai ser responsável por levar instrumentos da NASA até a superfície lunar, incluindo equipamentos para estudar um problema muito importante, a interação dos jatos dos motores com o solo da Lua. Quando um módulo pousa, seus motores disparam gases de alta velocidade contra a superfície lunar. Na Terra, a atmosfera ajuda a dispersar parte disso. Só que na Lua não, porque lá não tem atmosfera. O resultado é que o jato pode levantar uma enorme quantidade de poeira e partículas de regolito, criando uma nuvem abrasiva, que pode inclusive danificar sensores, painéis solares, câmeras e até outros equipamentos que estiverem ali próximos da região de pouso. Esse fenômeno aí é chamado de interação pluma-superfície. A pluma é o jato de gases expelidos pelo motor. Entender esse efeito é essencial para ocupações lunares no futuro. Imagina uma base lunar com painéis solares, antenas, habitats e rovers estacionados. Aí chega um módulo de pouso,
levanta uma tempestade de poeira e cobre tudo de partículas ali que são cortantes. Ah, Neto, por que você está falando cortante? Porque o regolito lunar, ele é extremamente abrasivo, ele é como se fosse pontas de vidro, tá? Então por isso que a gente sempre se refere a ela como uma poeira cortante. Imagina o que isso pode causar se você levanta uma nuvem disso aí contra uma estação lunar inteira ali. Então seria como estacionar um helicóptero em cima de uma mesa cheia de farinha, cacos de vidro e tendo equipamentos de milhões de dólares em cima da mesa. Não é exatamente o ideal, né, gente? Além disso, essa missão também deve levar um retrorefletor a laser, um dispositivo que reflete feixes de laser de volta para a origem deles. E isso ajuda em medições extremamente precisas de distância e navegação. Na prática, retrorefletores podem funcionar como marcos de referência na superfície lunar, uma espécie de placa de trânsito cósmica dizendo: você está aqui, só que a 384 mil quilômetros de casa. Moonbase 2 é a segunda missão anunciada e envolve o módulo de pouso Griffin da Astrobotic. Esse módulo deve transportar o rover Flip da Astrolab, uma plataforma móvel criada aí para carregar instrumentos e testar tecnologias de mobilidade na superfície lunar. Nós também temos um vídeo aí falando, explicando como será a missão Griffin e o rover Flip. Vou deixar aqui também um card para vocês. O Flip, gente, ele é importante porque a Lua não vai ser explorada apenas ali ao redor do local de pouso. Durante as missões Apollo, os astronautas exploraram áreas relativamente limitadas ali ao pouso. Mesmo ali com o famoso rover lunar, o alcance ainda era restrito. Agora, gente, a ambição é muito maior. A NASA quer transportar cargas, instrumentos, sistemas de energia, equipamentos científicos e, eventualmente, apoiar astronautas em deslocamentos mais longos. O Flip deve levar centenas de quilos de carga e servir como ensaio para veículos mais avançados. A mobilidade será uma das chaves da exploração lunar, porque na Lua, gente, distância é poder. Quem consegue se deslocar mais, coleta mais amostras, acessa mais regiões, encontra mais recursos e entende melhor o ambiente. Aí a gente vai ter a Moonbase 3, que é a terceira missão destacada aí e tem o foco científico envolvendo o módulo Nova C Trinity da Intuitive Machines. Um dos principais objetivos científicos será a investigação do projeto lunar Vertex, voltado ao estudo dos misteriosos redemoinhos lunares. Gente, esses redemoinhos lunares são regiões claras e sinuosas ali na superfície da Lua. Eles parecem manchas desenhadas ali sobre o solo, algumas com centenas de quilômetros de extensão. O mais curioso é que muitos desses redemoinhos estão associados a anomalias magnéticas locais. A Lua hoje não tem um campo magnético global como a Terra, mas algumas regiões da crosta lunar preservam um magnetismo antigo. E isso pode desviar partículas carregadas do vento solar, que é o fluxo ali de partículas que é emitida pelo Sol, e alterar a forma como o solo escurece ao longo do tempo. Em outras palavras, esses redemoinhos podem ser áreas onde o solo lunar envelheceu de maneira diferente. Estudar isso aí ajuda a entender a história magnética da Lua, a interação com o vento solar e a evolução da própria superfície lunar. Essa missão também deve contar com a participação internacional, incluindo contribuições da Agência Espacial Europeia, ESA, e da Coreia do Sul. E isso mostra outro ponto essencial. A nova era de exploração lunar não é apenas dos Estados Unidos. Ela é internacional, comercial e estratégica. A Lua, gente, virou um laboratório científico, um campo de testes tecnológico. E sejamos sinceros, também um tabuleiro geopolítico, né? Porque ela está sendo disputada ali metro a metro. Imagine levar equipamentos de milhões de dólares para a Lua. Imagine os custos disso, pessoal. Cada grama entregue na Lua custa uma fortuna. Manter a ciência funcionando é caro, inclusive aqui no canal, viu, galera?
Manter o nerd aos 50 exige renovação constante de cenário, tecnologia, e eu faço tudo isso bancando do meu bolso. Se você gosta do meu trabalho, gosta aqui do canal, ajuda aí com qualquer contribuição via Pix para nos manter independentes aqui, tá certo? O QR Code tá na tela aí e qualquer valor que você puder desprender aí vai fazer diferença. Então, conto com a sua força aí. Agora, gente, a gente chega a uma das partes mais interessantes, que são os novos veículos lunares. Quem não gosta de rover? Né? Todo mundo, eu acho que gosta, né? A NASA concedeu contratos para o desenvolvimento dos Lunar Terrain Vehicles, ou LTVs, em português, os veículos de terreno lunar. Mas pode chamar de bug lunar tunado pela engenharia do século XXI, porque na verdade é um jipinho maneirão. Esses veículos serão usados pelos astronautas em futuras missões Artemis, só que eles também poderão operar de forma remota, quando não houver humanos na superfície. Isso é incrível, isso é uma mudança de paradigma fantástica, né? E uma diferença enorme em relação aí ao programa Apollo. Os rovers da Apollo eram fora de séries, né? Só que para a época, claro, mas dependiam totalmente dos astronautas. Quando a tripulação ia embora, o rover ficava lá parado, aposentado na poeira lunar. Os novos LTVs serão diferentes. Eles poderão ser usados por astronautas durante as missões lunares e, entre uma missão e outra, continuar operando de forma robótica. Incrível isso, né? Quem dera que a gente tivesse isso na época do programa Apollo, né, gente? Isso significa, gente, que um rover poderá explorar, mapear, transportar carga e preparar terreno, mesmo quando não tiver ninguém por perto. É como se o carro continuasse trabalhando enquanto o motorista está de férias. Algo que, convenhamos, seria muito útil aqui na Terra também, não é? E se você quer ser mais que um motorista e virar um espaçonauta de carteirinha, considere se tornar membro aqui do canal. A partir de R$ 3,99 por mês, gente, você entra no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa de discussões científicas, vê os vídeos antes de todo mundo, tá certo? O botão Seja Membro tá logo aqui embaixo, viu? Nós temos duas empresas selecionadas aí para desenvolver os LTVs. Uma delas é a Astrolab, com sua arquitetura baseada no rover Flex. É o mesmo que vai voar na Griffin, tá? Então o Flex é como se fosse um ensaio para o outro rover que eles estão fazendo, para o outro LTV. A proposta da Astrolab é criar uma plataforma versátil capaz de transportar astronautas, cargas e instrumentos científicos. O veículo pode operar em diferentes modos, com astronautas a bordo, de forma remota ou em operação autônoma, com maior independência. Isso é fundamental, porque as missões lunares precisam aproveitar cada minuto, pessoal. O tempo de astronauta na superfície é caro, limitado e perigoso. Se um veículo puder fazer parte do trabalho sozinho, é melhor e é um ganho incrível. O rover da Astrolab também deve ajudar a transportar cargas pesadas, o que será essencial para a construção de uma futura base lunar. Afinal, gente, uma base não se constrói com mochila nas costas. Será preciso levar cabos, baterias, painéis solares, instrumentos, peças de reposição, experimentos, antenas, ferramentas e provavelmente uma quantidade absurda de parafusos que ninguém vai perder no regolito. A outra empresa selecionada é a Lunar Outpost, com o rover Pegasus. A Lunar Outpost trabalha em parceria com empresas como General Motors, Goodyear e Leidos, combinando experiências em mobilidade, pneus, sistemas autônomos e engenharia avançada. O Pegasus é projetado para operar em ambiente extremo, resistir ao frio, ao calor, à radiação e à poeira lunar. E aqui vale destacar, a poeira lunar, gente, mais uma vez, é um dos maiores vilões dessa história. Ela não é como a areia da praia, diferente do que muita gente acha. A poeira lunar ela é fina, abrasiva e eletrostaticamente carregada e formada por partículas irregulares. Como a Lua não tem vento nem água líquida para desgastar os grãos dessa poeira, eles continuam afiados, quase como se fossem microfragmentos de vidro. Durante as missões Apollo, essa poeira grudava nos trajes, entrava nos mecanismos e preocupava bastante os astronautas.
Agora imagine isso em missões de longa duração. A NASA precisa de veículos que não apenas andem na Lua, mas sobrevivam a ela. Os novos LTVs serão fundamentais para ampliar o alcance das futuras missões. Com eles, astronautas poderão explorar mais longe do local de pouso, acessar crateras, coletar amostras variadas e instalar equipamentos em pontos estratégicos do Polo Sul da Lua. Eles também serão parte da infraestrutura da base, não apenas veículos, mas ferramentas móveis de exploração. Na Lua do século XXI, o rover não é acessório, é peça central, galera. Outro ponto importante das atualizações da NASA é o papel crescente das empresas privadas. A agência está usando programas como o CLPS, sigla para Commercial Lunar Payload Services, que em português quer dizer algo como serviços comerciais de cargas lunares. A ideia é simples. Em vez da NASA desenvolver tudo sozinha, ela compra serviços de entrega de empresas privadas. Essas empresas constroem os módulos de pouso, integram cargas e tentam entregar instrumentos na superfície da Lua. É um modelo mais comercial, mais competitivo e, em teoria, mais barato e rápido. Claro, também é mais arriscado. Pousar na Lua, gente, continua sendo muito difícil. Não existe pista, não existe torre de controle, não existe atmosfera para ajudar na frenagem e não existe mecânico lunar esperando com uma chave inglesa para fazer um concertinho. Cada pouso é um desafio brutal de navegação, propulsão, software, sensores e controle automático. Inclusive, eu já falei para vocês aqui várias vezes que pousar em Marte é muito mais fácil que pousar na Lua. Marte só é mais distante. E o interessante desse modelo que a NASA está adotando agora é que ele permite que seja enviada mais missões, que se teste mais tecnologias e distribua o risco entre diferentes fornecedores. A nova fase da Moonbase deve ampliar ainda mais essa lógica, com entregas maiores, módulos mais capazes e infraestrutura progressivamente mais complexa. Isso também abre caminho para uma futura economia lunar. Não no sentido de um shopping center na Lua. Pelo menos ainda não. Infelizmente, para quem achava que ia comprar um pastel no Mar da Tranquilidade, não vai ser isso. Mas no sentido, gente, de serviços, transporte, energia, comunicação, navegação, mineração de recursos, ciência e suporte de missões. Aí sim, a Lua está deixando de ser apenas um destino científico e se tornando um ambiente operacional. E isso muda tudo. A NASA também divulgou a atualização sobre veículos pequenos, capazes de explorar regiões difíceis e pouco acessíveis na superfície lunar. Às vezes, eles são chamados popularmente de drones, mas é importante esclarecer uma coisa. Na Lua não dá para voar com hélices, a Lua praticamente não tem atmosfera. Sem ar, uma hélice não tem o que empurrar para se deslocar. Então, esses veículos funcionam mais como ropers, não é? Saltadores propulsivos. Inclusive, a missão Tianhui-7 da China está levando um roper e ela vai ser lançada em agosto agora de 2026. Eu já estou deixando um card aqui para vocês entenderem essa missão robótica da China, que é incrível, tá? Os ropers usam motores para dar saltos controlados, pousar em outro ponto e coletar dados. Isso permite, inclusive, que eles entrem ali nas crateras permanentemente sombreadas para procurar gelo. E é extremamente útil onde um rover teria dificuldade de chegar. Pensa aí em crateras com encostas íngremes, terrenos cheios de pedra, áreas permanentemente sombreadas ou locais próximos a potenciais depósitos de gelo. Um rover pode ficar preso nisso aí. Um veículo saltador pode simplesmente pular por cima do problema. Esses rovers podem mapear o terreno, medir temperatura, analisar a iluminação, investigar o solo e identificar locais seguros para futuros pousos. Depois dos saltos, eles também podem continuar operando como sensores fixos, enviando dados por semanas ou até meses. É uma estratégia inteligente. Primeiro você manda os pequenos exploradores. Eles fazem o reconhecimento.
Depois vem os módulos maiores, os rovers e por fim os astronautas. É basicamente o equivalente espacial de mandar alguém olhar se o chão aguenta antes de estacionar o caminhão. Só que nesse caso aqui, o caminhão custa centenas de milhões de dólares. E para ver, gente, testes e pousos na íntegra, com tradução e dublagem, conheça o canal NASA em Português Não Oficial. Meu projeto em parceria com o nosso amigo aqui, parceiro do canal, Alfredo Lopes Moraes. O link está aí na descrição para vocês não perderem nenhum documentário das grandes agências mundiais. Inclusive, já está disponível lá a tradução do evento que lançou a Moonbase, tá? Então, dá uma chegadinha lá para vocês conhecerem. E tudo que eu falei agora, pessoal, nos leva aonde? Nos leva a Artemis 3. A NASA confirmou que vai anunciar a tripulação da missão no dia 9 de junho de 2026, em um evento ao vivo no Johnson Space Center, em Houston. O evento será às 11 horas no horário do leste dos Estados Unidos. Isso dá meio-dia, né? 12 horas no horário de Brasília. A Artemis 3 lançará 4 astronautas a partir do Kennedy Space Center, na Flórida, usando o foguete SLS, o Space Launch System, e a cápsula Orion. O SLS, vocês sabem, é o foguete super pesado da NASA, desenvolvido aí para as missões lunares. Na verdade, desenvolvido para além da órbita baixa da Terra. A Orion é a nave que transporta os astronautas em missões de espaço profundo. Nessa atualização, a NASA reforça que a Artemis 3 será uma missão para testar capacidades críticas de rendezvous e docking. Rendezvous, gente, é o encontro orbital entre duas espaçonaves, e docking é a acoplagem entre elas. Parece coisa simples, né? Só que não é não, tá? No espaço, duas naves não simplesmente se encostam. Elas estão viajando a milhares de quilômetros por hora, seguindo órbitas específicas com margens de erro muito pequena. Acoplar uma nave Orion a um sistema comercial de pouso humano, um HLS, exige precisão, comunicação, navegação e controle absoluto. Esse teste é essencial para futuras missões que levarão astronautas até a superfície lunar. Ou seja, mesmo que a Artemis 3 seja apresentada com foco em testes de acoplagem e preparação, ela é uma peça fundamental para o retorno humano à Lua. É a ponte entre voar ao redor da Lua e operar de verdade na superfície. E o anúncio da tripulação é importante por outro motivo. Ele transforma a missão em algo palpável. A gente vai ver o rosto da missão. Até aqui, falamos só de módulos, rovers, contratos, cargas, sistemas, mas no fim das contas, são pessoas que vão entrar na cápsula Orion, sentar no topo de um foguete gigantesco e partir em direção à Lua. A divulgação dos nomes dos astronautas, de fato, dá personalidade à missão e também aumenta a expectativa mundial. Quem serão os escolhidos? Teremos veteranos? Novatos? A NASA vai seguir reforçando a questão de diversidade na seleção? Haverá participação internacional? Teremos astronautas da Artemis 2? Ou serão toda a tripulação da Artemis 2? Essas respostas, gente, aparecerão no evento do dia 9 de junho. E vai ser incrível, né? A gente tem que lembrar que a NASA está mirando essa missão Artemis 3 aí para meio do ano que vem, meados de 2027. Porém, nós não temos um HLS pronto ainda, nem por base da SpaceX, nem por base da Blue Origin. Vamos ver se vai estar pronto até lá, né? Nós já vamos ter a Orion, vamos ter astronauta, vamos ter SLS, mas e o HLS? Bom, vamos aguardar. A atualização da NASA, gente, deixa uma coisa muito clara. A Lua volta a ser prioridade, sem dúvida, mas não como repetição da Apollo. A nova corrida lunar é diferente. Ela envolve empresas privadas, parceiros internacionais, sistemas autônomos, módulos comerciais, rovers inteligentes, sensores, rovers e uma estratégia de permanência. A Moonbase não será construída de uma vez. Ela será montada em etapas, missão por missão, pouso após pouso, erro após erro, aprendizado após aprendizado. Primeiro vem os robôs, depois os rovers, depois a infraestrutura e finalmente os astronautas. E no horizonte, estamos mirando Marte, né, galera?
porque a Lua será o laboratório onde a humanidade vai aprender a viver fora da Terra, antes de tentar algo ainda mais ousado. Se a Apollo foi o primeiro passo, a Artemis quer ser o começo da caminhada. E agora, com a tripulação da Artemis 3 prestes a ser revelada, estamos entrando em uma fase em que os planos deixam de ser apenas apresentações bonitas em PowerPoint e começam a ganhar nomes, datas, veículos e missões reais. A próxima década pode definir se a humanidade será apenas uma espécie que visitou a Lua ou uma espécie que aprendeu a viver além da Terra. E aí, o que você acha? A NASA conseguirá construir uma presença permanente na Lua antes da China avançar com seus próprios planos? A Artemis 3 será o grande ponto de virada dessa nova era lunar? Comenta aqui embaixo porque essa discussão promete e vai render mais do que poeira lunar grudada no traje. Se você gostou do vídeo, deixa o like, senta o dedão para hypar esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Já se inscreve no canal e ative o sininho, porque a nova corrida espacial está apenas começando. Até o nosso próximo vídeo, espaçonauta.